Olá! Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com a função inversa, mais precisamente com a função inversa da função quadrática, que nós vamos chamar de função raiz quadrada. Então, estamos aqui no livro eletrônico, capítulo 1, capítulo de funções, função raiz quadrada. Então, vamos lá. Então, a função raiz quadrada será abordada como a função inversa da função quadrática. O exemplo é o seguinte, o exercício é o seguinte. Dada a função f de x, encontre a função inversa da função f e construa os gráficos da f e da sua respectiva inversa, essa é a notação utilizada, o f menos 1, no maior domínio onde exista a inversa. Então nós temos o item A, um exercício com uma quadrática incompleta, mas nós queremos fazer hoje esse aqui, ó. Item B. Aí sim, uma quadrática completa. Então, dada a função f de x menos x quadrado mais 4x menos 3, o objetivo é determinar a função inversa da função f no maior domínio possível e construir o gráfico das duas, da f e da sua respectiva inversa. Bom, inicialmente, construiremos o gráfico da função f, que é uma função quadrática com termo a negativo. Portanto, o gráfico esperado é uma parábola côncava para baixo. O discriminante delta vale 4, consequentemente, o vértice está localizado em x2, y1. O intercepto no eixo y, que acontece com x igual a 0, tem suas coordenadas em 0, menos 3, e o intercepto no eixo x, que acontece com y igual a 0, tem as suas coordenadas em 3, 0 e 1, 0. Localizando os pontos no plano cartesiano, que você pode observar em vermelho, nós temos um esboço do gráfico da função f, uma função quadrática, nesse azul tracejado. O que pode ser visto logo de cara é o seguinte. A função f, o gráfico descrito, essa parábola descrita, intercepta a reta horizontal em 2 pontos, indicando que, neste domínio onde foi construído o gráfico da função f, não existe uma inversa para a função f, conforme nós já discutimos no capítulo anterior. Portanto, se o nosso objetivo é determinar a inversa da função f, nós deveremos fazer uma restrição no domínio da função. E nesse caso, há duas opções. Nós podemos trabalhar com um domínio que vai de menos infinito até 2, que seria a banda direita da parábola, ou podemos trabalhar com um domínio que vai de 2 a infinito, que seria a banda esquerda da parábola. Notem que o enunciado pede o domínio maior possível, e entre os dois aqui nós não temos o maior possível. Tanto faz, os dois são, entre aspas, aí, do mesmo tamanho. Nesse exemplo, optaremos pelo domínio restrito de menos infinito a 2. Ou seja, nesse exemplo, nós vamos optar pela banda direita da parábola. Portanto, o domínio escolhido é de menos infinito a 2. Os valores utilizados para a variável x são de menos infinito a 2, o que nos assegura a existência da função inversa da f, visto que qualquer reta horizontal intercepta o gráfico da f em apenas um ponto. Ou seja, trabalhando com esse domínio, você pode imaginar, isso é muito simples, está muito fácil, que qualquer reta horizontal intercepta o gráfico da função f em apenas um ponto, no máximo em um ponto. Ou seja, nesse domínio escolhido, de menos infinito até 2, existe a inversa desta função quadrática. Portanto, determinado ou escolhido o domínio para a função inversa, a imagem é uma consequência. A imagem da função f, que para quem não lembra, são os valores obtidos para a função, os obtidos para y, são de menos infinito, o menor deles, até y igual a 1, o maior deles. Portanto, a imagem da função f vai de menos infinito até 1. Ok? Agora sim, definido o domínio e imagem da função f, nós vamos determinar a inversa da função f,
que aqui nós vamos chamar de função g. Então, nomeando, chamaremos de g a inversa da função f, e se g é a inversa da função f, então 3 verdades devem acontecer. A primeira, o domínio da função g deve ser a imagem da função f, que nesse caso vai de menos infinito a 1. A imagem da função g deve ser o domínio da função f, conforme a gente discutiu no capítulo anterior, que nesse caso vai de menos infinito até 2. E a composição entre as duas, e aí tanto faz f de g de x ou g de f de x, deve ser igual a x. Através dessa última afirmação, dessa equação, dessa igualdade, nós vamos conseguir determinar a expressão para a função g. Então notem que mesmo sem conhecer a função g, nós já conhecemos o domínio da função g e a imagem da função g. Então vamos lá. Se a função f de x é menos x² mais 4x menos 3, a função f de g de x vale menos g de x ao quadrado mais 4g de x menos 3. E essa composição tem que resultar em x, ou seja, tem que ser igual a x. Daí nós conseguimos descrever a seguinte equação. Menos g² mais 4g mais menos 3 menos x deve ser igual a zero. Que, é claro, é uma equação do segundo grau. Porém, tomem cuidado. Nessa equação do segundo grau, a incógnita não é o x. A incógnita é o g, é a função g. Então, notem bem, o termo a da equação do segundo grau é o menos 1. O termo b da equação do segundo grau é a constante 4. E o termo c é a constante menos 3 menos x. Observem, apesar do x não ser a incógnita, ele aparece na construção da equação. E nesse caso, ele é uma constante da equação. Portanto, o delta, o discriminante delta, vale b² menos 4 vezes o termo a vezes o termo c. E o delta resulta em 4 menos 4x. Notem que o delta depende de x. Portanto, a função g vale menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, que no caso é o menos 2. Essa expressão pode ser simplificada. E lembre-se que simplificar dentro da matemática é tornar simples, é tornar menor, é tornar compacta a expressão. Então essa expressão pode ser simplificada evidenciando o número 4 dentro da raiz quadrada. Para quem esqueceu o processo de evidenciação, vale lembrar que aqui nós temos toda uma explicação do processo, que aliás é o processo, acho que mais importante dentro da simplificação das expressões. Vamos lá. Evidenciando o número 4, então 4 dividido por 4 dá 1, menos 4x por 4 dá menos x, e a raiz do produto nós vamos escrever como o produto das duas raízes, separadamente. A raiz do número 4 é o número 2, e mais uma vez nós vamos evidenciar o 2, aqui no numerador. Ó. Evidenciando o 2, nós ficamos com menos 4 por 2 é menos 2, 2 por 2 é 1. E finalmente conseguimos simplificar, conseguimos efetuar uma divisão na função g. 2 dividido por menos 2 é menos 1. Multiplicando o menos 1 pelos dois termos dos parênteses, nós ficamos com 2, e aqui mais e menos, multiplicado por menos, continua sendo mais e menos. O interessante notar nesse ponto é que nós não obtivemos uma função g, mas sim duas funções g. 2 mais raiz quadrada é uma delas, e 2 menos raiz quadrada é a segunda. Agora, a pergunta é, qual dessas duas funções é a inversa da função f? Então, voltando um pouquinho, essa é a função f dentro do domínio escolhido, e nós estamos concluindo que nós encontramos duas inversas. Por que duas inversas?
Uma das inversas é a inversa da função f nesse domínio escolhido, da banda direita. E a outra é a inversa da função f na banda esquerda. Sim? Portanto, eu tenho duas inversas, uma inversa da banda direita e uma inversa da banda esquerda. Agora, como determinar, como verificar qual das duas é a inversa que eu procuro? Nesse caso, nós não vamos usar nenhum tipo de memorização. Nós vamos fazer um teste. Como nós conhecemos o domínio e a imagem da função g, domínio e imagem, nós vamos escolher um número que esteja no domínio da g e vamos substituir nas duas montagens, na positiva e na negativa. E você vai perceber que apenas uma das duas respostas vai aparecer na imagem da função g. Então acompanhe, vamos pegar um número no domínio da g. Então vamos pegar um número no domínio da g, o menos 3. O menos 3 está no domínio da g procurada. Substituindo o menos 3 na montagem positiva e na montagem negativa, nós vamos obter duas respostas. Para a montagem positiva, o g dá 4, e para a montagem negativa, o g dá 0. Agora acompanhe, 4 e 0. Apenas o número 0 está na imagem da função procurada. O número 4 está fora da imagem. Apenas o número 0 está na imagem da função procurada. Portanto, nós podemos afirmar que a inversa que nós procuramos, a inversa da função f no domínio que nós estipulamos, é a montagem com sinal negativo, sendo que a montagem com sinal positivo é a inversa da banda esquerda da parábola. Então, volto a dizer, no nosso caso, nós podemos afirmar que a inversa da função que nós procuramos é a função 2 menos raiz quadrada de 1 menos x. Então, essa é a expressão para a inversa da função f no domínio escolhido. Agora, como é que eu construo o gráfico dessa função g? Qual é o formato esperado? Qual é a curva esperada para essa função g? Do mesmo modo que o gráfico de uma função quadrática tem um formato parabólico, o gráfico de uma função do tipo raiz quadrada, desse modo que nós montamos, que é a inversa da função quadrática, também tem um formato parabólico. É claro, essa parábola não vai aparecer montada na vertical, ela vai aparecer montada na horizontal. E essa construção, na verdade, vai ser descrita por uma meia parábola. Então, para você entender a ideia, você pode pensar que o gráfico dessa inversa da função quadrática vai ser uma meia parábola disposta na horizontal. E como construir essa meia parábola? Nós sabemos que o domínio da função é de menos infinito até 1. Então vamos calcular 3 pontos, vamos localizar 3 pontos para a construção dessa parábola. Então x igual a menos 3, y igual a 0, x igual a 0, y igual a 1, e x igual a 1, y igual a 2. Então, marcando esses 3 pontos no gráfico da função, 1, 2, 3 pontos, e sabendo que o formato é parabólico e que o domínio vai de menos infinito até 1, até x igual a 1, nós podemos construir o gráfico da função g, que é a inversa da função f. Vale notar que, quando colocamos o gráfico de duas funções inversas no mesmo plano cartesiano, é observada uma simetria entre essas duas curvas. Uma simetria que tem como eixo de simetria o eixo y igual a x. Então, notem que, em relação a esse eixo em vermelho, essas duas curvas são simétricas. Então, temos o gráfico da função f e da sua respectiva inversa, da função g. Espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários logo abaixo e logo você receberá um outro exercício resolvido.